Bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. Aí, ó. Né, tem que estar firme, hoje tem jogo, né? A gente vê tanta gente falando um monte de bobeira por aí. Pode mudar a hora do culto, não pode mudar a hora do culto, como se tivesse horário prescrito na Bíblia do culto, né? Ao invés do povo se preocupar com a comunhão, com coisa boa, eu vejo cada coisa, né? Para onde que está indo a igreja brasileira, né? Parece que o sentir bem é mais importante do que, de fato, a gente cultuar a Deus com a vida de maneira integral, né? Sempre falo que a nossa vida ela tem que ser cultica, do começo ao fim. Se a gente mudasse o culto, o horário do culto, que diferença faz para Deus? Deus é eterno, Deus não preocupa com o horário, com nada. A gente vê tanta hipocrisia por aí. O sentir, ele está falando mais alto do que o racional das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. O que está dirigindo a sua vida? O que dirige a sua vida? Seus pensamentos, o que você sente? Ou, de fato, o que Deus pensa sobre você? O título dessa mensagem é essa: quem está dirigindo a sua vida? Sentimentos ou valores? Coloca para mim, Ricardo. Gálatas 5, nós vamos ler do 16 ao 26. Quero que você acompanhe comigo. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. O Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Só esse versículo já daria para resolver tudo, mas vamos continuar. A natureza humana, a carne, a sarquê, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então você começa a entender aqui que são opostos, certo? Essas duas forças se confrontam o tempo todo. O tempo todo. Você sendo cristão o tempo inteiro, certo? De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Segura. Quando gente que fala assim, mas e o livre-arbítrio? Olha o que está dizendo o texto. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Nós somos dominados, nós temos um probleminha interno, se chama carne, pecado, queda, pecado original, aquilo que não nos deixa viver 100% aquilo que Deus quer de nós. Se fosse algo simplesmente fácil de lidar, a gente não precisaria do Espírito Santo nos guiando. Simplesmente um mero moralismo imoral resolveria. Mas no mundo que a gente está, que não se responde mais pela moral, mas sim pelo que sente, piorou muito mais. É isso que eu quero que você entenda. O homem antigo, ele era guiado por aquilo que é certo e errado. Hoje é se você se sente bem ou não. Nós vamos aprofundar isso. Então, olha como a Bíblia anda na contramão do mundo moderno. Pode passar, Ricardo. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pode passar. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, as consequências são extremamente claros. Olha o que acontece quando a gente é guiado pela carne. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, só coisa boa, inveja, bebedeira, festança desregrada, olha isso, e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Muito claro, pode passar? Mas o Espírito produz este fruto, no singular, o Espírito produz este fruto, não é frutos. O que o Espírito, é o que eu sempre falo, pensa numa mexerica, certo?
É um único fruto, tem vários gomos. Certo? Então, é um único fruto com vários gomos. Olha o gomo lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, principalmente, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Pode passar. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, olha aí como é claro, as paixões e os desejos de sua natureza humana, os sentimentos, os desejos. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em algumas áreas, em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando os outros. Pode passar, o último. Acabou, né? É o 26, até o 26. Então, olha só o que nós acabamos de ver e ler. Nós estamos falando de uma vida no poder do Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Que vai regular os nossos sentimentos, o que a gente pensa. A grande ideia que eu quero que você reflita nessa manhã é: será que a maturidade cristã, será que o que Paulo estava querendo dizer é que a gente deveria deixar de sentir? Será que ser maduro cristão é não sentir mais, é ser frio? É ser extremamente racional ao ponto da gente ignorar os nossos sentimentos? Será que é isso? E se o problema não forem os nossos sentimentos? Se a verdadeira batalha da maturidade cristã não for contra as emoções? Quero que a gente pense nisso. Imagina um carro moderno, pensa comigo aí. Um carro chique, aquele que você quer, cheio de sensor, tela para todo lado. Hoje os carros têm quase um computador na frente, assim, né? Então, parece que abre um laptop, assim, uma telona. Ali tem tudo, né? Tudo que você sonhava na vida, Spotify, tem ali um GPS, tem ali, tem tudo. Acho que dá até o iFood, alguns você pede pelo... Tem tudo, som de primeira. Imagina, aquele carro todo modernão. Quando o freio dá um problema, ele vai acionar uma luzinha, não vai? Quando a bateria está ruim, aparece o sinalzinho da bateria. Quando qualquer coisa que a gente vê que possa dar um problema ou falha, vai aparecer uma luz. O óleo, né? Mostra lá o painel, no painelzinho o óleo, a bateria. Quando está acabando o combustível, as mulheres têm dificuldade de ver esse lance do combustível. Só os homens que abastecem o carro. Brincadeira, 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 brincadeira. Mas geralmente a água é problema mesmo, mas a gente segue. Brincadeira, de novo. Então, quando falta água, a gente tem lá indicadores, luzinhas que vão aparecendo, que são luzes importantes, que elas vão fazendo o quê? Elas vão nos informando, vai nos alertando. Ou seja, é uma forma da gente, do próprio sistema falar, ó, ei, presta atenção, alguma coisa está errada. Quando aparece aquele amarelo, então, que é de alguma coisa que a gente não sabe, aí o homem fica com problema, aí o homem fica preocupado, porque fala, vai ter que passar no aparelho, pode ser alguma coisa mais séria, né? Ignição, alguma coisa, algum sensor que a gente não sabe o que é. Aí já complica. Mas tudo isso, a gente vai entender o quê? Que esse painel foi guiado para nos informar. Seja um carro modernão ou um carro antigo, tem o básico ali. Isso é para nos informar, eles nos avisam, ele revela algo, eles comunicam algo, certo? Está comigo até aí? Mas eles não provocam o efeito de dirigir o carro, de assumir o controle, o volante. Quem faz isso é você. Todos esses avisos é para comunicar algo. E eu quero que você pense
o que isso significa? Nós vivemos numa época em que os sentimentos, eles ganharam essa relevância. Os sentimentos, eles ganharam lugar de protagonismo, de autoridade, de ser mais respeitado do que regras, normas, morais, coisas moral ou morais. E principalmente, eles vão bater de frente com os ensinamentos bíblicos. Porque a Bíblia vai nos ensinar o oposto, como a gente leu. Então, olha só. A gente escuta a frase como: faça o que o seu coração mandar, o que deseja, o que você está pensando, o que você está desejando. O importante é ser feliz. Isso a gente escuta o tempo inteiro. Coisas assim. Siga o seu coração, siga a sua verdade. Não se reprima, né? E coisas assim. O importante é sentir. Antigamente tinha um filósofo que a gente brincava no seminário, que era o Chico Toicinho. Francis Bacon, né? O Francis Bacon, ele vai dizer o seguinte, lembra? Eu penso, logo, vocês sabem, tá vendo? Penso, logo existo. Mas hoje, eu arrisco dizer que o mundo moderno mudou para sinto, logo existo. É só você observar, sinto, logo existo. Não é mais penso, logo existo. E isso, na época, era a revolução do racional. O homem passou a estar no centro ali, né, Revolução Francesa e tal. Então, era muito, o plano cartesiano de Descartes, aquela coisa. Era tudo muito pensado, empírico, desenhado, refletido. Hoje, isso se tornou, aquilo que era muito objetivo, direto, eu analisar, eu olhar para um objeto, eu vou tirar as medidas, vamos ver como que se desdobra os experimentos. Hoje deu lugar para algo subjetivo. E a subjetividade é algo muito pessoal. E isso tem distorcido a nossa relação com o Evangelho, com a vontade de Deus. Não perca esse fio da meada, certo? Então, o importante é sentir. A socióloga Eva Illouz, ela observa que a nossa cultura passou a interpretar praticamente toda a vida por meio das emoções. E não mais pelo racional. A emoção está em alta. O Byung-Chul Han, que tem vários livros muito bons, eu gosto muito desse autor, Byung-Chul Han, ele é um coreano, e ele tem muitos livros bons, principalmente um que pastores com frequência lê, psicólogos, que é A Sociedade do Cansaço. É um livrão para você ler, tá? Sociedade do Cansaço. Ele vai falar muito disso, da ideia de que a pressão constante por satisfação, por bem-estar, está tornando a gente mais frágil. A gente está ficando mais frágil. Por quê? Porque às vezes não chega. Tem momentos que a gente não vai se satisfazer. A gente não consegue estar o tempo todo naquela plenitude da satisfação, do tá bem. Vai ter momentos ruins, vai ter altos e baixos. A gente precisa se frustrar, porque isso inclusive nos molda. Nos faz ficar mais forte, nos faz refletir sobre a vida, nos faz repensar muitas coisas. E essa ideia de que eu não posso me sentir mal, está adoecendo mais ainda. Excesso de estímulo, de tela, de sexo, de bebida, de tudo. Excesso. A sociedade do excesso está nos matando. É o que eu sinto. Um outro cara que eu anotei aqui, que veio um pouco antes, que é o Philip Rieff. O Philip Rieff é um cara muito importante quando a gente vai falar dessa revolução afetiva, porque o afeto, ele toma lugar. O sentimentalismo toma lugar. E as nossas relações estão distorcidas porque, por exemplo, se tornou muito mais difícil hoje a gente lidar com os relacionamentos por conta disso. Se eu falo alguma coisa que o outro não se sente bem, pronto, já está tudo estremecido. O filho já não quer mais o pai, já quer sair de casa, o presbítero abandona o pastor não pode falar para a ovelha, porque a ovelha já se sente mimimi, nananã, e vira um imbróglio difícil de se lidar com todo mundo, mas não é só aqui. Nas empresas estão assim.
Chefe não pode chamar atenção, ninguém pode conversar, está tudo muito complicado, porque você falou algo, já complicou tudo. Não gostou daquilo que ouviu, já virou inimigo. E a gente começa a ter essa dificuldade de conviver com quem pensa diferente. Será que a gente não está vivendo assim hoje? Aí mistura com ideologia, com política, com... Nossa, vira um balaio de gato. E como que a gente vive num mundo desse? O sentimento está acima de tudo. Perdemos a noção do certo e errado. E o Philip Rieff, ele vai falar do homem terapêutico. Ele traz esse nome, né? Tem um livro dele, O Triunfo do Terapêutico, de 1966. É antigo já. E ele fala que o homem terapêutico, ele não quer ser salvo, ele não quer ser ajustado, confrontado, ele não quer que alguém chegue e fale a verdade. Não, ele quer ser agradado. Agora imagina isso trazendo para o tempo atual, já 2026, dentro da igreja, por exemplo, para falar com cristãos. Os cristãos não querem ser confrontados, porque a gente aprendeu a ser agradado. Pais que não corrigem seus filhos, seus adolescentes, seus jovens, pastores que não falam porque tem medo de perder o dízimo de alguém. Então não se fala mais, não se cobra, não chega junto, tem dificuldade. Pastores não estão sendo pastores, pais não estão sendo pais, empresários e assim por diante, estão com dificuldade de liderar. Porque é uma geração difícil. Por quê? Porque nós estamos imersos nessa subjetividade do sentimento, é o que fala mais alto. E aí, óbvio que a gente vai sofrer como igreja, como corpo. Porque não interessa mais o que é certo e errado, interessa o que você quer sentir. Interessa o que você está sentindo. Então veja, o que é verdadeiro deu lugar para a seguinte pergunta: o que me faz sentir bem? E não mais, as pessoas não perguntam mais o que é certo, o que é errado. Essa pergunta não é feita mais, mas é o que eu estou sentindo. E é isso que importa. Você consegue perceber que problemão que a gente está vivendo? É um problemaço. E o Rieff, ele alertou que isso, né, essa cultura do terapêutico, ele vai gerar mais problemas psicossomáticos, principalmente ansiedade, depressão, desejo por validação. Por quê? Porque se há algo subjetivo, eu vou fazer minhas escolhas, e as minhas escolhas precisam ser validadas pelo outro. Se o outro não gosta das minhas escolhas, pronto, arrumamos um problema. Se você não gosta das escolhas que eu fiz, pronto, você já se tornou meu inimigo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Se você não vota no mesmo cara que eu, você é meu inimigo mortal. Se você não é calvinista, você não vai para o céu. Se você é arminiano, você não tem parte no reino. E a gente começa a ver isso entrando dentro da igreja. Mas na verdade isso está em tudo. Isso está em tudo. E isso vai deixando a gente com dificuldade de viver. A gente vai se sentindo sufocado. Então aquela ética da verdade, que era um paradigma da geração X, baby boomer, dos nossos pais e avós, mudou. O mundo não é mais assim, você precisa entender isso. Por quê? Porque você vai precisar compreender que hoje a geração Z e os seus filhos, e a nossa geração com a qual a gente se relaciona, ela pensa muito mais no sentimento do que na razão. Você percebeu que às vezes a gente para e olha assim, nossa, mas não faz sentido nenhum. Que loucura isso aí. Como que a pessoa, porque o que ela está pensando não é o que é certo e o que é errado, mas se ela vai se sentir bem ou não. Pode olhar os programas de televisão, as músicas, os livros, as ideologias, tudo é para a gente se sentir bem, nessa ilusão do bem-estar, dessa expressão pessoal. Essa é chamada expressivismo. Por quê? A gente está o tempo todo se expondo, redes sociais, não é? Então, a gente aprendeu a lidar com isso. Querendo ou não, todo mundo está aí na internet, fazendo seu vídeo, seu stories, e a gente faz um stories, faz um post, mesmo que inconscientemente, a gente posta para mostrar, senão a gente não postava. Vamos ser sinceros. Só que aí, a gente espera que o outro valide até o meu post.
porque ali está um recorte da minha vida. Mas aí alguém que você está pensando que deveria curtir, não curtiu, aí você já começa a pensar, o outro não gostou. Fulana não curtiu minha foto. E por que não sei o quê? E porque eu fiz o cabelo e ninguém comentou meu cabelo. Eu não sei o quê, fui na academia, ninguém falou, tá pago. E aí a gente começa a entrar nessa neura, porque é o sentimento que está em voga. Olha que mundo maluco que a gente está vivendo. Consegue entender? Então, o que eu estou querendo dizer? O sentir, ele vira o juiz, ele vira o árbitro do jogo. O sentir, e não a razão, e não a moral, e não o que Deus pensa, e não o que a Bíblia nos ensina. Esse é o grande problema. E aí, como cristãos, a gente vai aprofundar, porque esse espaço, ele não está vazio. Alguma coisa vai preencher esse sentimento nosso. Então a questão não é se devemos sentir ou não, a questão é o que a gente faz com o nosso sentimento. Não é deixar de sentir, mas é como que nós devemos lidar com aquilo que nós sentimos. Redimindo, olhando para a palavra e entendendo exatamente essa ideia. É ali que Deus deseja formar nosso caráter. Então a pergunta não é o que você está sentindo. Todo mundo sente. Todos nós sentimos algo. Raiva, ódio. A gente sente. Alegria. A gente sente paz. A gente tem sentimentos. E os sentimentos é aquela luzinha do painel. Entendeu? O sentimento, ele é um indicador. O sentimento, ele é muito bom. Para quê? Para revelar algo. Mas não para dirigir o nosso coração. Entendeu? Então qual que é o grande problema? Quando a gente tem um bom diagnóstico e acha que o diagnóstico resolveu. Não, não resolveu, ele é só um diagnóstico. É só a luz que está piscando no painel. Mas o carro, ele precisa de alguém para dirigir. Aqueles pisca-pisca, aquelas luzinhas não vão dirigir o seu carro. Então eles são ótimos indicadores, péssimos governantes, eu diria, motorista, enfim, aquele que pode, tomar a direção do seu carro, da sua vida, no caso. E quando a gente para pensar, esse não é um problema apenas da nossa geração. Como a gente leu, isso já estava desde a época dos Gálatas, e desde a época de Davi, e desde que o mundo é mundo, porque isso, sentimento, é do ser humano. O sentimento é do ser humano, desde que o mundo é mundo. Ele é distorcido, ele é corrompido por conta do pecado, certo? Então, alguns acreditavam, inclusive, que a espiritualidade dependia de regras, que é justamente os judaizantes de Gálatas. Precisava de regras. E por isso que fala de lei, porque a lei, ela representava regras. Ela mostrava, ela falava o que era certo, o que é errado, o pecado, só que ela não resolve o problema. A lei, ela mostra o que é o pecado. A lei, ela é como se fosse o painel do carro. Ela até fala o que é o problema, mas ela não resolve. Por isso que, de certa forma, o moralismo em si também não resolve. Então, entre sentimento e moral, a moral é um pouco melhor, mas ela é fria, porque eu me torno apenas um fariseu legalista, entende? E também a moral, pela moral, ela não pode ser algo redentor. Porque senão bastava eu ser um estoico que está tudo certo. Bastava eu acreditar um pouco no estoicismo, que tem muito ensinamento legal, resolveu. Não, a moral não salva. O que salva é a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Então a contrapartida também que o mundo apresenta, você precisa ser mais culto, você precisa ler mais, de fato. Mas isso não resolve o problema que gera o problema. O problema que está por trás do pecado é só Jesus que pode resolver. Então os nossos sentimentos, eles precisam de guia. O Espírito Santo. E não simplesmente a razão e a moral. Porque o que regula, e a gente pode até entrar aqui, naquilo que se fala muito hoje, inteligência emocional, não tem problema. Mas o que regula a inteligência emocional? Um passo atrás. Quando a gente dá um zoom out, a gente vai perceber que o que controla a minha inteligência emocional é a minha inteligência espiritual, eu diria. É a gente entender como lidar com o pecado, entender o que a Bíblia diz.
Entender quais temas e como, por meio da palavra, a gente deve viver essa liberdade cristã. Esse que é o ponto, certo? Então Paulo, ele vai mostrar que os dois caminhos fracassaram, tanto o da lei quanto o do sentimento. Não é seguir os impulsos que vai produzir liberdade, e nem a moral, e nem as regras. E aí o que Paulo propõe é que a verdadeira liberdade é viver pelo Espírito. É viver debaixo da vontade de Deus. Por isso que ele vai dizer, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E essa é a mensagem de hoje. Quem está dirigindo a sua vida? Os sentimentos ou o Espírito Santo de Deus? O que está dirigindo a sua vida? E aí a gente volta aqui, né? Primeira coisa para a gente refletir. Do versículo 16 ao 18. Existe uma batalha dentro de cada um de nós. O que eu acho muito legal de Paulo é que Paulo não romantiza. Paulo ele não fica romantizando o ser humano como a gente vê hoje nos dias atuais. Não, o ser humano é lindo, é maravilhoso, é cheiroso, é não sei o quê. Não! Paulo não romantiza não, Paulo coloca a gente no nosso lugar, ele vai falar assim, existe um conflito permanente dentro de vocês. Paulo ele chega junto, a carne deseja a direção contrária do Espírito. E nós precisamos entender isso, o Espírito ele aponta, se a carne aponta para um lado, o Espírito aponta para o lado oposto. Essa que é a realidade. Certo? Então, não é sobre o que o cristão deixar de sentir, não é isso. Não é isso que Paulo está falando, mas é que ele aprende, ele está ensinando que nem todo sentimento, ele deve nos guiar. A gente não deve ser dirigido pela vontade dos nossos sentimentos. Em outras palavras, eu diria que o nosso sentimento ele não deve ser obedecido. Ah, eu quero isso. Ah, eu não estou me sentindo bem. E aí, para você se sentir bem, você vai fazer até o que você não deve, entende? Que é o que o mundo está vivendo, essa loucura. Porque o que importa é você se sentir bem. E às vezes, por conta disso, você faz o que é errado, porque o errado já não interessa, é o que você sente. E para você voltar a se sentir bem, você mata, você rouba, você se prostitui, você sai com outra mulher, você vai fazer uma conta que você não deveria fazer, porque você tem que se sentir bem. Entende aonde a gente chega? Qual que é o problema do ser humano hoje? Que eu faço o que for preciso para eu voltar a me sentir bem. Mas Paulo fala, esse não é o caminho. Nem toda vontade revela o coração de Deus. Nem tudo que está dentro de mim merece ser obedecido. E aqui que está o nosso desafio como cristão. Eu não devo ouvir a voz do meu coração, porque o coração é enganoso. Consegue entender? Nem tudo que nasce dentro de nós, gente, merece governar a nossa vida. Segunda coisa, quando os impulsos dirigem, a vida perde o rumo. Olha o versículo 19, do 19 ao 21, presta atenção, vamos ler. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Por que a gente dá com os burros na água? Porque aí a gente seguiu o nosso coração. Então aí a gente cai na imoralidade sexual, na impureza, na sensualidade, pode passar, na idolatria, na feitiçaria, tudo isso aí, tudo coisa ruim. Ciúme, acesso de raiva, certo? Nervosismo e tudo mais. Olha lá, inveja, bebedeira, festança, tudo isso. Repito, antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino. É gente que não é guiada pelo Espírito, mas pelos desejos do coração, pelos sentimentos. É o que o mundo está vivendo hoje. E a gente não pode viver como o mundo vive. A proposta de Deus para nós é a contramão disso tudo. O que Paulo está fazendo? Ele está apresentando as obras da carne. Apresentando aquilo que o mundo propõe, que o desejo, que o sentimento propõe. Mas não a vontade de Deus, certo?
Então o problema não é as atitudes, ele não começa na atitude, a atitude já é um reflexo. O problema começa num coração sem direção, num coração que é guiado pelas luzinhas. Onde o painel é o que importa, e não quem está dirigindo o carro. Esse é um grande problema da nossa geração e da nossa vida também, das nossas emoções. Certo? E aí o que acontece? O ego vai nos dirigindo, a vontade vai nos dirigindo, os sentimentos vai nos dirigindo. Aonde que vai dar esse carro? Colisão. Vamos bater o carro. Acidente. Morte espiritual. Consegue entender? Sempre vai ter problema. Se a gente for guiado pelos nossos sentimentos, sempre vai ter problema. Eu anotei aqui, quem entrega o volante aos impulsos, quase sempre termina onde nunca desejou chegar. É como se os desejos recalculassem o GPS da nossa vida. Você já ouviu aquela frase assim, nunca tome decisão de cabeça quente. Por quê? São os impulsos. Às vezes você está com raiva e você vai lá e toma uma decisão, depois você fala, nossa, o que eu fiz? Porque é a hora que o que eu fiz é quando você começa a raciocinar. Você não está guiado pelos desejos, você está guiado pelo racional. E sabe o que é mais doido de tudo isso? Os especialistas do mundo hoje, eles sabem disso. E eles nos manipulam o tempo todo. E vou dizer mais, até líderes religiosos manipulam os lobos, tá? Por quê? Porque eles entendem de neuromarketing, eles entendem de como funciona gatilhos mentais. Você acha que esses coaches que estão falando aí, eles não conhecem a mente humana? Eles sabem como ludibriar as pessoas. Eles fazem você comprar aquilo que você não precisa. Eles fazem você desejar aquilo que você nunca quis. Agora imagina esses caras aqui em cima, falando o que você gosta de ouvir. Esse é o grande perigo. Porque eles sabem que essa geração é guiada pelo subjetivismo, é guiado pelo sentimento, então eu vou fazer você se sentir bem. E aí a grande pergunta é, o que faz essa geração se sentir bem? Falar o que ela gosta. Oh, meu lindo, você vai dar certo. Yes, you can, você pode, vai. Palavras de autoajuda. E aí o evangelho vai se tornando uma ferramenta de autoajuda. Isso é muito sério, gente. E a terceira coisa, para a gente pensar aqui, o Espírito forma um caráter, não apenas um comportamento. Comportamento pode ser trabalhado. A gente pode trabalhar, se você ler um pouquinho de Jung, se você ler um pouquinho de Skinner, quem é de psicologia sabe o que eu estou falando, são gente que pensava, pessoas que pensavam em comportamento, você vai lá estudar um pouquinho de Maslow, vai fazer um DISC, vai fazer um enneagrama lá, vai lá ler Ellen Palmer, pode ler tudo isso aí, é muito bom, eu já li tudo isso aí, eu sei como funciona. Isso tudo é para você ter um comportamento melhor. É a autoajuda, você vai se conhecendo e está tudo bom, vale a pena fazer isso. Análise de perfil, ótimo, você precisa se conhecer. Só que o pecado é só Jesus. É isso que você tem que entender. Ah, pastor, mas eu sou colérico demais, existe a cruz para você. Ah, mas eu sou sanguíneo demais, existe a cruz para você. Ah, mas eu sou fleumático demais, pastor, não consigo ter iniciativa, existe a cruz para você. Ah, mas eu sou melancólico demais, existe a cruz para você. Temperamento, personalidade, qualquer coisa que você quiser entrar aí, a cruz, o teu sentimento, a tua personalidade, tudo, teu temperamento, teu comportamento, tudo isso tem que ser levado à cruz. Porque o que eu vejo muito é a pessoa começa a usar isso de muleta. Ah, mas eu sou assim mesmo, então veja bem. Não! Nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pelo nosso sentimento. É por isso que a gente erra, é por isso que às vezes a gente não está bem, é por isso que a gente vê tanta gente em ansiedade, tomando ansiolítico, é por isso que a gente vê tanta gente depressiva, com burnout, com um monte de coisa, porque eu tenho que me sentir bem, só que nem sempre a gente vai se sentir bem. Então,
a nossa própria ganância pela ideia do que eu preciso fazer de tudo para eu estar bem, para minha família estar bem, para meus filhos estar bem, e a gente não pode se frustrar, igual o Chaves, né? Izaz, e depois pum. Porque a vida não é assim. Jesus não foi guiado pelos seus sentimentos, ele obedeceu. E nós somos salvos, não foi por aquilo que Jesus sentiu, foi por aquilo que ele desejou. Ele desejou obedecer o Pai. E na sua obediência nós somos salvos, sarados, curados. É assim que a gente deve viver. Então veja, o 22 e o 23, olha só o versículo 22 e 23. Mas o Espírito produz, não sou eu que produzo. Veja, eu não sou o protagonista, você não é o protagonista da sua história. É aí que a gente já tem que se colocar no nosso lugar. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer coach, posso ser um psiquiatra, um psicólogo, vá. É preciso ir, porque Deus dá a ciência para a gente aprender, crescer. Tudo está debaixo do Senhor, toda a ciência está debaixo do Senhor, ok? Não estamos indo contra. Mas a questão é que nós não somos o protagonista. O Espírito produz, é claro. Amor, paciência. Eu não consigo produzir amor próprio. Eu não consigo produzir minha própria alegria. Eu não consigo produzir minha própria paz. Você está entendendo? O mundo fala, você pode, vai lá, compra paz. Compra, é possível comprar paz? Não. A gente se ilude. Compra lá um pouco de paciência. É possível? Não. É ilusão. E a gente acha que a gente tem a paz verdadeira, mas Jesus vai falar assim, eu dou a paz que o mundo não dá. A minha paz é diferente. O mundo tenta produzir uma paz, mas ela não é a paz de Cristo. Então a gente tem momentos ali de tranquilidade, mas paz, não. Paz é quando você está na fossa, na lama, e você continua conectado com o Senhor, louvando ao Senhor e se perguntando, Deus, o que você quer de mim nesse momento difícil? E mesmo num leito, e mesmo sem dinheiro, e mesmo ruim, e mesmo tudo indo por água abaixo na visão do mundo, você olha para aquilo e você tem paz. Porque essa paz excede o entendimento. Ele está além do que os psicólogos pensam, os filósofos, os psiquiatras, os médicos, qualquer coisa, qualquer profissional, ela excede todo o entendimento. Eu não compro, eu não pago. Igual uma vez que eu vi eu não lembro o cara, mas era um negro e estavam falando, entrevistando ele, acho que era um africano, da África do Sul, e falava assim, você pode comprar uma casa? Pode. Mas você compra um lar? Já muda a conversa. Você pode comprar um resort e ficar um tempo lá, mas você compra paz? Também não. E ele vai refletindo sobre essas coisas. Você pode comprar uma cama boa, com massagem, aperta o botãozinho, você dorme até mais gostoso, até te ajeita a carga na cama ali, né? Mas você compra uma boa noite de sono de verdade? Aquele sono de tranquilidade? Você não compra. Você pode comprar um remédio, mas a saúde de verdade você compra? Não. Até o Steve Jobs falou, daria toda a minha riqueza para viver um pouco mais. Eu trabalhei, eu me desdobrei, eu fiz tudo por isso. Agora, tudo isso que eu criei, não me dá um dia a mais de vida. Você percebe como às vezes a gente faz escolhas erradas? A gente toma decisões por aquilo que a gente sente, e não por aquilo que a gente deveria refletir, de ser guiados pelo Espírito. Então Paulo, ele não está falando de regras, ele está falando do fruto. Você percebeu que o antídoto não foi trazer mais regra? Inclusive ele rebateu, ele falou, olha, a lei não é capaz de resolver, não é pela lei. Aí ele vai falar, mas o Espírito produz. O Espírito, quando eu ando debaixo do Espírito, ouvindo a voz do Espírito, ele vai produzir isso em mim, em você, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão. E ele vai terminar com algo decisivo, domínio próprio. Que talvez é uma das coisas mais difíceis hoje de a gente perceber na igreja. Então veja, o domínio próprio, ele não elimina os sentimentos. Olha o que ele está querendo dizer. O domínio próprio, ele faz a gente dominar os sentimentos. Colocar ele no lugar dele. Eu vou cuidar dos meus sentimentos. Eu não vou tirar. Eu não vou ser um Hannibal. Eu não vou ser um cara, frio, calculista. Não. Não é para você deixar de chorar, de sentir, de se alegrar, não.
mas isso não pode dominar a sua vida. As emoções, ela continua ali, existindo. Inclusive, é coisa de Deus para nós. Deus nos fez sensoriais. Deus nos fez sentimentais, certo? Deus nos fez assim. Mas isso não pode dirigir quem a gente é. É aí que está o ponto. Essa é a diferença. Domínio próprio não é controlar tudo. A gente não é capaz de controlar tudo. O que é o domínio próprio? É ser governado pelo Espírito. Quando as emoções estão piscando no painel. Isso é domínio próprio. Eu não sei como que você está hoje. Talvez os teus sentimentos estão falando, estão gritando, e você está fazendo de tudo para tentar acalmá-los. Só que aí você está usando as tuas próprias forças, o teu recurso, o teu dinheiro, aí você faz de tudo para acalmar o desejo do coração do seu filho, do seu adolescente, do seu cônjuge. E aí você erra. Porque a gente tem que ensinar que não é esse o caminho. Não é dando tudo, não é fazendo tudo que o desejo pede. E até um quarto ponto aqui, do 24 ao 26. A cruz muda quem está no comando. E aqui a gente vê o Evangelho. A cruz muda quem está no comando. Paulo, ele não vai dizer se esforça mais, ele fala isso. Se esforça. Porque se fosse só o esforço, a gente não precisa da cruz. Para que a graça? O esforço resolveu. Ele não fala isso. Ele não fala se esforça, ele vai falar assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, as paixões, os desejos de sua natureza humana. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que isso muda tudo. Isso muda tudo, porque é uma cosmovisão que é uma lente que você veste para você viver de outra forma. É você tirar os óculos do mundo moderno e pôr os óculos da palavra de Deus. Eu vou enxergar o mundo de outra forma. Isso muda tudo. O cristianismo não oferece uma técnica nova de coach. Não oferece uma nova maneira de abordagem comportamental, eu diria. O Evangelho está nos propondo uma nova vida. Não é um remendo. Não é uma técnica de vamos fazer um ajuste ali, passa o carro no aparelho. Não. É desmonta o carro e monta de novo. E quem está construindo é o Espírito Santo. E quem vai dirigir é o Espírito Santo. Isso muda tudo. A cruz não apenas ela traz para nós perdão. Traz perdão, mas não só isso. Ela muda quem está no comando da nossa vida. O que Paulo vai falar? A vida que eu vivia, lembra disso? Gálatas 5:20. A vida que eu vivia, eu não vivo mais. Eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Olha o que Paulo está falando. A vida que eu vivia, eu já não vivo mais. Agora eu vivo na fé, na esperança do Filho de Deus. Ou seja, não sou eu mais que controlo. É Cristo que controla. O Espírito Santo habita dentro de mim, Ele está no centro, Ele está no controle do volante. É Ele que troca a marcha, é Ele que freia, é Ele que acelera. É como se o Espírito Santo falasse assim: abre a porta aí, sai. Ele entra, dá a volta. Seu lugar é aqui no passageiro. Eu que vou dirigir. É isso que o Espírito Santo faz. E ele faz isso em amor. Sai do motorista. Fala, aqui é o teu lugar, Espírito Santo. E vai para o motorista, e vai para o passageiro. O nosso lugar é viver no passageiro. No passageiro, quem já viajou sabe, no passageiro, só o Rodolfo que não gosta, que o Rodolfo tem problema de ir no passageiro. Né, Rodolfo? O Rodolfo passa mal. Mas vai para o passageiro, porque no passageiro você deita o banco, você não está preocupado com a pressão, você não está preocupado com o destino, você não está preocupado se vai faltar gasolina, você não está preocupado. Porque você descansa quem está dirigindo.
quem está no controle. A pessoa está vendo se vai ter buraco, se não vai, se vai ter carro, se vai bater, se não vai, não é assim. Porque a gente está no passageiro. Olha, gente, como isso é didático para a nossa vida. Por que a gente está cheio de preocupação? Porque a gente quer estar no lugar que não era para a gente estar. Se eu estou no passageiro, as minhas preocupações se vão. O Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Eu vou ficar preocupado? Posso até ficar. Mas não vai ser como se eu estivesse no controle da minha vida, que é o que o mundo está falando para nós estarmos o tempo todo. Isso muda tudo. Jesus experimentou emoções. Jesus não chorou? A Bíblia fala, Jesus chorou. Lembra a morte de Lázaro? Jesus chorou. Jesus esteve com seus discípulos, ele sentiu a multidão, ele sentiu a dor das pessoas. Quando a mulher tocou na orla de suas vestes, ele falou, de mim saiu virtude. Ele parou, ele sentiu o coração de Zaqueu arrependido. O desejo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sentiu, Jesus não ignorou sentimentos. A gente não precisa parar de sentir. Ele se indignou, inclusive, com a dureza dos fariseus, porque eles achavam que as regras resolveriam. Olha que Jesus vai na contramão, Jesus bate nos religiosos, Jesus bate nos falsos moralistas. Vocês conseguem entender isso? Essa é a grande caricatura dos fariseus. Eles eram essas pessoas insensíveis, porque a regra valia mais do que interpretar a dor do outro e propor uma rendição por meio do Espírito. Então Jesus vem e reinterpreta toda a lei. Por isso que a gente fala que Jesus é o verdadeiro intérprete da lei. Certo? Não é o moralismo, não é as regras. É ser guiado pelo Espírito. Então Jesus, ele se angustiou. Ele suou sangue, lembra no Getsemane? Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu. O sentimento não foi algo ausente da vida e obra de Cristo. Não, Jesus sentiu. Jesus falou ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade. Jesus sentiu. Mas sabe qual que é o grande ponto? Jesus não foi governado por nenhum dos seus sentimentos. Ele chorou, mas isso não o dominou. Ele se angustiou, mas ainda assim ele foi para a cruz. Ainda assim ele obedeceu. Ainda assim ele não deixou de lado a missão, o que deveria ser certo, o certo a se fazer. Jesus não foi guiado pelos desejos da própria alma, não. Ele os teve, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele nos ensinou isso no Pai Nosso, percebe? Consegue entender? É Ele nos ensinando que seja feita a vontade do Pai, e não a do meu próprio coração, e não o que o meu sentimento está gritando. E quando orarem, orem assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele descansa, né? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, em Cristo, a gente vê um modelo pleno de maturidade. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo de maturidade. Jesus. Imagina se fosse Pedro. A gente saía cortando a orelha de todo mundo, não é? Não é verdade? Pedro foi dominado naquele instante, daquele recorte da história, pelas suas emoções. Ele ficou com raiva, e olha que interessante, Pedro ele queria defender Cristo. Era legítimo. Não é? Para pensar. Ele queria defender o seu mestre. Algo extremamente legítimo, nobre. Arrancou aqui. Jesus falou, Pedro, não é assim. Você vê? A gente é o tempo todo guiado pelos nossos sentimentos. E o nosso desafio é entender que Deus tem algo diferente para nós. Um outro caminho. Ser guiado pelo Espírito não é rejeitar as emoções, mas é levá-las aos pés da cruz. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Então Jesus não negou a sua dor, ele se submeteu ao Pai. Então a gente vê na cruz
que ele venceu o pecado, não para para que a gente não vivesse, de certa forma, escravos dos nossos impulsos somente, mas para a gente ser conduzidos pelo Espírito. Pelo Espírito. É isso que a gente precisa aprender. E eu quero fazer algumas perguntas para a gente refletir nessa manhã. Eu anotei algumas aqui. Talvez nessa manhã, que emoção tem ocupado o volante do seu carro, da sua vida? Qual emoção, talvez, a mais gritante que está piscando no painel do seu carro? Qual é a emoção que está gritando, está querendo tomar o volante da sua história, da sua vida? Qual que é essa emoção? Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente precisa dar nome às nossas dores, aos nossos sentimentos, porque a partir daí é muito mais fácil conversar, é muito mais fácil lidar. Quando a gente não dá nome ao problema, a gente devaga, a gente fica perdido. Então dê nome aos seus sentimentos. Você está com raiva? Assuma que você está com raiva. Não, estou com raiva, pastor. Estou bravo, estou com raiva. Estou triste. Estou triste, estou triste. Não estou bem, estou triste, estou mal. Sabe, assuma o que você está. Mas isso não deve dirigir sua vida, mas a primeira coisa é, o que você está sentindo? O que você está vivendo? Primeira coisa é o diagnóstico, é o alerta. O sentimento é bom. Ele vai falar o que está pegando. Então eu não preciso ir contra ele. Tá bom, pastor, eu entendi o que eu estou sentindo. Ótimo. Agora pega isso e não deixa isso dirigir sua vida. Entrega ao Espírito Santo, entendeu? É isso que o mundo não sabe, é isso que o mundo não tem. Alguém para pegar esse sentimento, pôr no liquidificador e apertar o play. Quem faz isso aí é Jesus, e Ele já fez na cruz, e Ele já fez. Jesus entende de sentimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Consegue entender? Então pegue o seu sentimento. Decifre isso. Consiga, de alguma forma, pôr no papel. Traz a consciência, eu estou assim. É muito mais fácil até para você procurar um terapeuta, para a gente conversar, um aconselhamento pastoral, para você procurar alguém da igreja que você tem liberdade. E fala, eu estou me sentindo assim, pastor. Alguém me fez mal, meu chefe, minha esposa, meu filho. Não interessa, o que você está sentindo. Entende? Isso é extremamente importante. Dê nome. O que eu estou propondo é reconheça o seu sentimento. Não lute contra ele, reconheça o seu sentimento. E entregue o controle a Cristo. Certo? Segunda coisa, eu quero que você pense comigo. Talvez, depois de tudo isso, a pergunta que deve ser feita é: o que Deus deseja formar em mim através desse sentimento? O que Deus quer formar em mim através do que eu estou sentindo? Certo? Porque o seu sentimento é bom, mas ele não é um bom governante. Ele é um bom indicador. E isso é de Deus. Deus nos fez assim. O que Deus quer fazer na minha vida por meio disso que eu estou sentindo? Isso é maturidade. Isso é você refletir. Isso é você entregar nas mãos de Deus, pensar o que Deus quer de mim por meio desse sentimento de raiva que eu estou tendo. Não que Deus colocou a raiva no seu coração, mas Deus fez o painel da sua vida. Alguma coisa te fez ficar com raiva, não Deus, mas Deus te fez esse sentimento. É isso que eu quero que você entenda. Deus nos faz sentir, nos fez com sentidos. Não que Ele nos queira que a gente fique triste com raiva, não é isso. Eu sei que você está entendendo. Deus nos construiu assim. Mas o que Deus quer de mim nessa tristeza que eu estou vivendo? O que Deus quer de mim nesse luto que eu estou vivendo? O que Deus quer de mim a partir desse sentimento? Essa é a pergunta que você tem que fazer.
Isso é maturidade. Isso é mudança de mentalidade. Porque o sentimento, gente, presta atenção, o sentimento ele passa. O caráter, a vida no espírito permanece. O sentimento ele muda, ele varia. Hoje você está assim, amanhã você está de outro jeito. Se você for guiado por o que você sente, imagina a loucura que não fica a sua vida. Por isso a gente tem que fazer muitas vezes o que é certo e não o que a gente está sentindo. Hoje eu não sinto que eu sou pai. Não, eu tenho que ser pai, independente se eu estou bem ou não. Hoje eu não estou bem, eu não vou ser pastor, hoje eu não vou pregar. Eu já preguei muitas vezes triste, já preguei muitas vezes muito feliz, já preguei muitas vezes com raiva, já preguei... Mas eu vou falar o que é certo, porque o que é certo não vem de mim, o que é certo vem da palavra. Entende onde eu estou chegando? Eu não sou guiado pelo sentimento, mas por aquilo que é a palavra de Deus. E aqui está o que é certo e o que é errado. Porque à medida que a gente se relaciona com o Espírito, a gente vai viver pelo Espírito. E a gente vai redimindo aquilo que a gente está sentindo. No momento difícil, no momento da dor, no momento da angústia. Eu não vou deixar aquilo mover o meu coração. Talvez nessa semana eu anotei algumas coisas aqui para te ajudar. Antes de responder uma mensagem difícil, ore. Às vezes a gente não ora, mas ore. Você precisa responder um e-mail, falar com algum cliente, algum fornecedor. Você não está sabendo lidar com o seu pai, com a sua mãe, ore. Peça para Deus acalmar o seu coração, peça para o Espírito Santo guiar o teu sentimento, para você não levar para o pessoal, sabe? Mas para ser justo. Uma outra ideia aqui para você pensar, antes de tomar uma decisão importante, pergunte se ela nasce do impulso ou dos valores que você já conhece da palavra de Deus. Será que eu estou fazendo isso porque eu estou com raiva, porque eu estou triste, ou eu estou fazendo porque é o certo, porque é um valor da palavra de Deus? Entende? Isso nos ajuda demais, gente. Quando a gente não é guiado pelos nossos sentimentos, a gente é guiado pelo Espírito Santo. E isso é bom demais. Uma outra coisa, honre um compromisso, mesmo sem vontade. Isso é difícil, né? Claro, é um desafio. Mas aí você pode orar e pedir para Deus, Deus me ajuda. Sem vontade, mesmo sem vontade. Ué, você não vai trabalhar sem vontade, muitas vezes? Você vai, ué, porque tem que ir. Por exemplo, o médico que fez o voto dele lá, não é assim? Levanta a mão lá, faz o voto, que ele vai cuidar, que ele vai atender. Aí chega um bandido lá, não, hoje eu não sinto. Não, eu tenho pavor de bandido, eu não vou cuidar do bandido, deixa morrer essa desgraça aí. Não, o médico ele vai cuidar, seja bandido ou não, levou um tiro ou não, ele vai cuidar, não vai? É um compromisso. Mesmo sem querer, ele vai cuidar. Entende? Mesmo quando você não está bem, você levanta de casa e porque você tem um compromisso com o seu trabalho, você vai. Mas é que as coisas de Deus a gente negocia. Não faça isso. Com as coisas de Deus, mantenha-se mais firme ainda. Cumpra o seu compromisso, mesmo sem vontade. Aí você está na escala do louvor. Aí chegou sábado à noite. Amanhã não quero ir não, vou mandar uma mensagem para o Coxa. O Coxa, não estou bem não vou não. E o teu compromisso? E a escala? E o povo estava contando com você. Isso serve para qualquer ministério, para qualquer coisa. Quando você deixa, o reino perde. Entende? Faz, mesmo sem vontade às vezes. Pastor, mas não é errado? Não, não é. Porque você não está sendo guiado pelo seu sentimento. Aí você vem para cá, você é contagiado pela comunhão, pela alegria. Com o Serginho na banda, Thiago na banda, não tem como você sair daqui triste. Os caras não tem como, os caras é imparável. Se juntar os mais palhaços ainda, chegar o Leandro, aí ferrou tudo, aí, meu Deus do céu, você não tem ensaio. Né? Vira aquela... Mas por quê? Mas o que eu estou querendo dizer, às vezes você vem para cá, mesmo sem querer, e com aquela amizade, com aquela descontração, com a comunhão, você sai daqui diferente.
Porque tem pessoa que pensa assim, não vou para a igreja hoje, eu não estou bem. Mas é aí que você tinha que vir. Eu não estou bem, eu estou triste, não sei o quê, pastor. Vem para a igreja, porque é aqui que você tem que estar. A pessoa, a primeira coisa, não estou bem, ela abandona a igreja, abandona o ministério, abandona o casamento. Não. A aliança não é feita de sentimento. Hoje eu não sinto que eu amo mais a Laís. Pronto, acabou o casamento. Mas você fez uma aliança. Inclusive não era assim lá os votos, né? Quer na dor, na tristeza, lembra? No luto, na doença, não é assim os votos que a gente faz? Imagine se Jesus nos abandonasse porque ele se sentiu triste, porque a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito, não é assim? Imagina se o Espírito nos abandonasse a cada vez que a gente o entristece. Na verdade, a gente nunca ia estar com Ele. A gente decepciona Deus todo dia, toda hora, todo momento a gente ofende a santidade dEle e ainda assim Ele nunca nos abandona. Porque Deus tem uma aliança com a gente, independente do que Ele sente por nós. E Ele continua nos amando incondicionalmente. É um amor, esse sentimento dEle não muda. O dEle é pleno, o nosso muda. O dEle é pleno. Sabe, isso é tão bom, gente. Então, Gálatas 5 aqui traz para nós, né, esse protagonismo do Espírito Santo. E Ele precisa gerar esse fruto em nós. Volta no carro para a gente finalizar. As luzes são importantes. O problema é a gente ignorar essas luzes. As luzes são importantes, mas não ignore. Não rejeite os sentimentos. O que você deve pensar é o seguinte, elas não devem conduzir o seu carro, o seu veículo, a sua vida. Assim as nossas emoções. Espero que você tenha entendido. Não é sobre você ignorar, é sobre você discernir. Não é sobre você deixar de lado. O mundo vai dizer isso para nós o tempo todo. Você sentiu? Segue em frente. É isso aí, esse é o caminho. Importante ser feliz. Mas Jesus vai falar para nós assim, você é meu. Você não vive mais. Siga-me. Não é siga o seu coração, é siga-me. Aquele que quiser me seguir, deixe a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Não é siga o seu coração. É sobre isso, gente. Uma vida guiada por impulsos, muda de direção a cada minuto. A cada minuto. Agora, uma vida guiada pelo Espírito, ela permanece firme, ela continua firme. Venha tempestades, venha o que vier, pode o coração tremer, como vai dizer o salmista, ainda que a terra se mude, os montes se abalem, eu vou confiar no Senhor. Lembra? Salmo 46? É sobre isso. Pode os montes se transportar por meio dos mares, eu vou confiar em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai falar lá no versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos, acalma. Sossega. Não é o sentimento. É uma vida guiada pelo Espírito. Eu quero que você abaixe a tua cabeça para a gente orar. Eu não sei, mas talvez você tenha percebido que talvez a tua vida está sendo dirigida pelo medo. Medo de alguma coisa, sendo dirigido por alguma ansiedade. Eu quero que você pare e olhe para dentro de você agora. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que está dirigindo a tua vida, talvez seja raiva, talvez aquela necessidade de aprovação de alguém, talvez você está gritando de alguma forma para alguém te perceber. Talvez você está gritando na internet para alguém te perceber. Talvez você está gritando para o seu marido. Talvez você está gritando, filho, para o seu pai te ver. Talvez na empresa você está fazendo coisas absurdas porque você quer ser notado. Isso são medos, isso são coisas de necessidade de aprovação. Talvez você está desanimado por alguma coisa. Mas não deixa nada disso dirigir o teu coração. Tenta aí entender o que você está sentindo. Não é para você parar de sentir. Não é para você parar de sentir, é para aprender a ser guiado pelo Espírito. Eu quero que você entenda que você precisa confiar mais no Senhor nessa manhã. Discerna, fala para o Senhor, Senhor, me ajuda a discernir. Eu só quero te obedecer.
e não obedecer ao meu sentimento, eu quero te obedecer, eu quero caminhar contigo. O mundo vai dizer o tempo todo, siga o teu coração, siga o teu coração, siga o teu coração. O Evangelho vai falar, siga Jesus, siga a cruz, seja rendido a ela. Ele foi preparar lugar, a morada no coração de Jesus. Você não precisa de aprovação de ninguém. Jesus já te aprova. Jesus já te aprovou na cruz. Jesus já te amou mais do que qualquer pessoa poderia te amar. Entenda isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver de performance, de resultados, de esforços. Você não precisa. Não precisa. Não precisa. Entenda isso. Cristo é autoridade sobre a tua vida e não o teu sentimento. Quero que você entenda isso. O sentimento ele vai mostrar o que acontece dentro de nós. Mas Jesus já lidou com isso. Mas o Espírito Santo e somente Ele sabe para onde nos levar. Para onde nos levar, para onde a gente deve ir. Eu lembro daquela canção, me leva onde eu posso ouvir tua voz. É aí. Peça isso para o Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir a voz dos meus sentimentos, eu não quero mais ouvir as dores, o que o meu sentimento está falando. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, aos teus pés, aos teus pés. Peça isso para o Senhor agora. Não tenha medo de pedir, não tenha medo. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua presença agora, e nós queremos dizer, Pai, que nós precisamos de mais, mas muito mesmo, do Senhor em nós, do Senhor nos guiando, do Senhor nos ajudando, do Teu Espírito Santo nos dirigindo, nos capacitando, nos apontando o caminho, o lugar, na perspectiva do GPS da nossa alma. Ô Senhor, nos ajude a discernir, Pai, os nossos sentimentos, nos ajude a redimir, a entender que eles precisam ser redimidos em Ti. Nos ajude, ó Pai, a não sermos guiados por aquilo que a gente está sentindo, por esse subjetivismo, por essa maneira mundana, errada de lidar com os sentimentos. Mas nós queremos viver guiados por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que o Senhor espera, pela expectativa da Tua vontade, da Tua verdade, dos Teus princípios. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é o verdadeiro caminho para a vida, e não os nossos sentimentos. Pai, eu não sei como meus irmãos têm vivido, mas Pai, eu oro para que o Senhor possa tomar o controle do carro, o controle da vida. Eu oro para que o Senhor dirija a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, cada um deles. Aquele que está se sentindo triste, que entregue, leve essa tristeza até a cruz, até os teus pés. Aquele que está se sentindo alegre, que transforme isso em adoração, em alegria, em louvor. Mas que leve também a cruz. Aquele que está com raiva, aquele que está com ódio, aquele que está com ranço de alguém, de alguma coisa. Oh Deus, tira isso, tira toda a raiz de amargura do coração de cada um dos meus irmãos, que se porventura estiverem vivendo isso agora, arranca no nome de Jesus, Pai. Que todos ao sair dessa casa, deste lugar, estejam plenos e convictos que são e devem ser guiados pela voz do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, viver por nós mesmos, nos achismos, nos equívocos da nossa mente, dos nossos desejos. Pai, guia a nossa alma, guia o nosso coração. É o que nós te pedimos. Nós te pedimos perdão nessa manhã. Perdão por, às vezes, achar que estamos na rédea, achar que estamos no controle. Ô Pai, se temos vivido assim, nós temos pecado. Mas nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor possa dirigir a nossa alma, por completo, por inteiro, na integralidade de cada área do nosso ser, da nossa história, das nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti.
toma o teu lugar no nosso coração. De centro, de centralidade. Jesus, tu és bem-vindo no centro da nossa história, da nossa vida, mais uma vez nessa manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor.